Gente, bom dia. Vamos começar o nosso dia com mais uma Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a participação de todos vocês. Vou convidar a nossa irmã Ellen para fazer uma oração e logo em seguida nós vamos dar início à nossa aula. Vamos lá, Ellen, agora é com você. Senhor Deus, nós te glorificamos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor fez para nós e nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Senhor, começar o dia na tua presença é a certeza da vitória em todo este dia. Nós te glorificamos pelo privilégio que nós temos, Senhor, de sermos salvos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado com cada um de nós. Senhor, nós te glorificamos porque o Senhor é nosso pastor e de nada nós temos falta. Nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, principalmente, Senhor, pela paz que excede todo entendimento. Nós podemos estar, Senhor, rodeados por tantos problemas, tantas coisas, podemos ver furacões ao nosso redor, furacões materiais, furacões espirituais, e na situação que temos vivido. Mas com tudo isso, nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque nós desfrutamos da paz que excede todo entendimento. Não existe explicação humana para a paz que o Senhor dá. E nós sabemos, Senhor, que aqueles que te buscam, de maneira nenhuma o Senhor lançará fora. Aqueles que vão ao Senhor, o Senhor não lança fora. E nós estamos aqui como igreja do Senhor, indo ao Senhor, queremos conhecer mais do Senhor, queremos desenvolver a nossa intimidade com o Senhor, nós queremos o Senhor dominando completamente as nossas vidas. Senhor, mais este dia, mais essa escola dominical, nós colocamos diante do Senhor, colocamos o estudo diante do Senhor. Senhor, usa a Flávia, Senhor, com poder e graça nas tuas mãos, que ela seja, Senhor, instrumento do Senhor nesta manhã, para colocar, Senhor, a tua palavra, Senhor, nesta reunião hoje. Nós te glorificamos porque tu és o santo Deus e o Senhor, nós somos tão insignificantes, mas mesmo assim, o Senhor olha para nós com teu olhar de misericórdia. Venha nos cobrir a todos, Senhor, com o sangue de Jesus. Visita cada lar aqui representado e que o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez nesta manhã, através desta reunião. Nós te glorificamos, te agradecemos no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, para quem... A Glaucia entrou aí também, o Paulinho que entrou também. Nós estamos falando do reino de Deus e o império das trevas. Então, é um tema assim, muito extenso, um tema pesado. Maura fez com maestria a aula anterior, onde ela falou de todos os tópicos de um modo geral, em referente a esta aula. Foi uma aula de excelência, mas, como nós havíamos combinado, a gente tem alguns pontos que precisam ser mais bem pincelados, assim, ser lembrados pelas pessoas. Então, eu peguei poucos pontos dessa aula, porque a aula dela foi uma aula muito grande, e por ter sido muito rica de informação, ela está gravada, disponível também lá no nosso WhatsApp da igreja, para quem quiser assistir, voltar, ler os textos, né? Para que possa ter um acesso melhor às informações da aula, que foi tão preciosa. Então, eu escolhi falar um pouquinho sobre a autoridade, que é algo precioso que Jesus adquiriu através da sua morte. Então, essa autoridade que antes aqui na Terra estava nas mãos de Satanás, a morte de Jesus nos deu acesso a ela. Então, a gente vai falar um pouquinho de acontecimentos escatológicos, né, para a gente entender aqueles que já se cumpriram, para a gente entender aqueles que estão sendo preditos, né, e a gente fala aí da questão da pandemia. Vocês lembram que muitos me perguntaram, eu falei para vocês, me perguntaram a respeito dessa pandemia, e é lógico que eu não sei tudo, né? Então a gente busca informação, busca orientação dentro da palavra, através do Espírito Santo de Deus, né? Do conhecimento que a palavra nos dá, através dos conhecimentos paralelos que a gente tem também, que são aqueles livros de apoio para quem faz teologia. Então, isso tudo a gente tem procurado fazer. E, em volta disso, uma responsabilidade grande de estar anunciando o reino.
E as pessoas que já têm essa incumbência de falar do reino, falar da mensagem de salvação, sabe que você hoje fala para pessoas, mas o Espírito Santo de Deus está aqui sendo a minha testemunha do que eu estou falando, né? E eu vou apresentar, naquele dia o Senhor vai apresentar para mim o que eu fiz. Então, se for algo que não está de acordo com a vontade dele, a mão vai vir sobre minha vida, né? E sobre todos aqueles que proclamam a verdade, né? E essa verdade não pode ser meia verdade, tem que ser a verdade. Então, esse é o nosso cuidado. Diante disso também, eu trouxe um slide aqui para a gente ir apresentando, mas, irmãos, nós temos que ter consciência que os eventos escatológicos estão se cumprindo. Isso é um fato, né? Então, isso aí nós temos consciência de que essas coisas já estão sendo mostradas de forma clara, né? Nós temos que entender também que houve um grande acontecimento escatológico, esse que toda pessoa que serve ao Senhor tem que entender, foi o grande sinal escatológico, que foi a vinda de Cristo, né? Então, nós temos que ter essa consciência de que o maior evento escatológico já aconteceu, né? O que a gente está vivendo é uma consequência dessa instalação do reino aqui, né? E, com isso, todos esses eventos que vêm surgindo no decorrer da história, nesses 2000 anos aí que a gente está pegando uma parcela pequena, né? Você vê que o tempo de vida de uma pessoa, quando ela vive muito bem, é de 70, 80 anos. Hoje, com a tecnologia, a gente tem conseguido ainda viver um pouco mais, né? A gente não, né? Porque eu ainda não vivi. Mas eu falo pela minha mãe, que está aí com quase 80 anos e está bem, e tantas outras pessoas. E a gente vai usando uns botox aqui para não ficar velho, então a gente quer viver muito, né? Então, vamos lá. Vou passar os slides aqui para a gente começar a entender. E pôr óculos. Irmãos, eu preciso saber se vocês estão vendo aí, então. Né? Vamos lá. Vamos lá. Eu não estou vendo vocês, mas espero que todos estejam me vendo. Espera aí que alguém entrou aí na sala. Só um minutinho. Não está aparecendo, Glau? Abre seu fone para mim, só para eu entender. Se eu perguntar, você conseguir me responder. Espera aí. Aqui está aparecendo. Glau. O celular de lado. Coloca o celular de lado para ver. Me dá só um ok aí, se já tiver tudo certo. Porque quando você escreve no chat e eu estou com a tela aberta, eu não consigo ver, tá? Então, se tiver ok, você só fala que tá ok para mim. Ok? Beleza? Ok, Flávia. Então, tá bom. Então, vamos seguir a viagem. Eu fiz aqui uns pequenos slides, não é muito a minha praia, né? Mas eu estou tentando, viu, gente? Então, tá aqui, o Reino de Deus e o Império das Trevas. Eu coloquei aqui uma ampulheta de uns raios, né? Para a gente entender que o tempo está cumprido. Então, quando fala tempo cumprido, é como se essa areinha que está aí já tivesse descido toda. Então, aquele tempo para começar os eventos escatológicos já findou, né? Então, nós já estamos vivendo os eventos escatológicos segundo o Novo Testamento. Então, por que a gente tem que ter essa visão do que é o Novo Testamento? Para a gente conseguir ter uma clareza dos eventos escatológicos, nós temos que entender que o Novo Testamento ele é completamente escatológico, né? A gente tem ali várias cartas de orientação que o Senhor foi levantando aqueles homens para nos dar, como a carta era destinada a uma cidade, mas a orientação ela é atemporal, né? Ela é para os dias de hoje também, extremamente contemporânea. Então, quando você vai para o Antigo Testamento, você tem lá em Gênesis 3:15, o que a gente chama de proto-evangelho, que é o primeiro evangelho pregado. Então, você vê que desde de Gênesis a gente já tem uma ideia escatológica do que vai ser. Desde o capítulo 3, a partir do verso 15, a gente já tem uma clareza de eventos escatológicos. Nós vamos voltar a falar sobre esse Gênesis 3 daqui a pouco.
O reino de Deus e o império das trevas, eventos escatológicos se cumprindo. Então, é o que eu falei com vocês. O primeiro grande evento, nós temos a cruz, né? O nascimento de Jesus, logo em seguida, o seu ministério, a cruz, a ascensão e a certeza da sua volta. Entre essa ascensão e essa volta, estamos nós aqui, vivendo esses eventos escatológicos. Aí eu coloquei, enquanto outros estão sendo preditos. O caso da epidemia, por exemplo. A epidemia, certamente, é um dos sinais escatológicos que a Bíblia nos retrata. Eu não sei se quem aqui já teve uma noção de hebraico, e eu creio que a Maura deve ter visto uma pincelada aí no seminário. Quem tiver, me dá um toque aqui e fala assim, eu tive. Se ninguém disser, eu sei que é porque ninguém teve mesmo. E eu sei que é um negócio complicado. Eu estou negociando com o Instituto Israelense de Hebraico, que é uma parceria com a Universidade de Jerusalém, para fazer alguns estudos, porque eu pretendo estudar, né, com mais profundidade o hebraico. Então, como é uma parceria muito cara, você tem que ir negociando e tal, até você conseguir. Então, nesse interim, eu tenho recebido alguns e-mails, né, que eles vão nos orientando, o curso vai começar em agosto, então, nesse intervalo de tempo, eles vão dando para a gente alguns nutrientes. E eu não sei se vocês já ouviram falar da gimátria, ou gimatria, gematria, depende da forma como a pessoa vai se expressar. Isso é um método interpretativo judaico baseado nos números atribuídos a cada letra do hebraico. Se vocês já tiverem visto, tiverem tido algum tipo de acesso, principalmente na Torá, a nossa Bíblia não tem as páginas com numeração, as paginações são feitas através de números. No hebraico, isso são feitas através de letras. Então, essas letras equivalem a números. Então, vou dar um exemplo do meu nome, Flávia. Nós temos F, L, A, V e A, né? Então, no hebraico, o F a gente chama de Fê. Ele tem um peso de 80. O L tem um peso de 30. O A, que é a primeira letra lá que eles chamam de Aleph, tem um peso de 1. Então, isso, através dessa base de letra em número, eles desenvolveram, há mais de 3 mil anos atrás, um sistema de interpretação judaica chamado gimatria. Mas quando a gente fala isso, a gente sabe que existe subterfúgios que o diabo vai usando, né? Então, eu não estou aqui para falar de nenhuma linha interpretativa hebraica da Torá, não é essa, também não tenho essa dominância, né? Essa diplomacia para falar, mas eu sei que a gimatria ela é usada tanto na Kabbalah quanto em outros métodos de estudo da Bíblia judaica. Mas o que eu quero que vocês entendam é que não tem nada a ver com misticismo, contém outras interpretações judaicas, tá? Estou falando aqui de uma forma cristã, e eu tive o cuidado de procurar ter esse cuidado, esse detalhe de tentar passar para vocês de uma forma clara, objetiva e bem sintetizada, até mesmo porque eu não tenho dominância do assunto, mas eu tenho a noção do que se trata, né? Então, este instituto que eu estou tentando negociar para fazer meus estudos em hebraico, ao me mandar um e-mail, eu cortei alguns pedacinhos do e-mail para vocês entenderem. Eles me mandaram um artigo sobre o estudo da gimatria em cima da palavra corona. Eu não sei se eu cheguei a mandar para a Odélia, mas se eu mandei, ela já deve estar ciente do que eu estou falando. Então, através desse e-mail, que eu achei muito interessante, eu resolvi dividir com vocês. Só um minutinho. Parece que alguém está entrando. É o Cauã. Ei, Cauã! Então, vamos lá. Vou tentar voltar aqui. Gimatria, só para vocês entenderem. Aqui está Shalom Flávia, mas é porque o e-mail, né, foi direcionado para mim. Aqui vocês podem ver no número 5, 56, 200, 6, 100. Então, esta palavra transformada no hebraico tem este peso. Aí tá lá, vamos dar uma lidinha para a gente entender.
Guimatria é o método interpretativo judaico, baseado nos números atribuídos a cada letra hebraica. A guimatria calcula o valor número de uma palavra específica e, em seguida, a corresponde com outra palavra com exatamente o mesmo valor numérico, revelando, assim, uma conexão entre elas. O que a guimatria nos diz sobre o coronavírus? Por que eu estou falando de coronavírus e nós estamos falando de reino? Porque nós temos que entender que alguns sinais já estão sendo colocados para nós todos vermos na nossa geração, né? E o corona realmente, dentro daquilo que a gente entende, é um dos sinais, né? Bom, então, são vários os sinais até a volta de Cristo, mas é um dos sinais. Aí tá lá, o corona e o Messias. Esse Aprenda Hebraico Online é o merchan, né? O jabá deles. Como funciona a guimatria? Para exemplificarmos, vamos usar a escada na famosa história do sonho de Jacó. Sulam, ali tá as letras em hebraico. Ela tem um valor numérico de 130. Aí você pega essas 3 letrinhas, soma dá 130. A palavra hebraica para Sinai tem o mesmo valor numérico, embora seja composta por letras diferentes. Portanto, segundo a Guimátria, a escada de Jacó representa o recebimento da Torá no Monte Sinai. Então, deu para vocês terem uma ideia de como que esse estudo interpretativo da Torá funciona dentro da Guimátria, né? Eles pesam a letra e colocam ali as suas assimilações com outras letras, outras palavras que têm o mesmo peso. O valor numérico do corona. Vamos lá, então. Qual é o valor numérico da palavra corona? Aí vocês vão ver que está lá as letras em hebraico, a soma da palavra, e aí está escrito: evidentemente, encontramos diferentes palavras e combinações com o mesmo valor numérico, mas aquela que chamou mais atenção de imediato foi a expressão Messias, venha. Olha só que interessante, gente. Aí está aqui, descubra os mistérios das conexões escondidas. É um dos termos que eles usam, né? Portanto, a palavra hebraica para corona tem o mesmo valor numérico da expressão Messias, venha, como se fosse uma oração, né, gente? Não seria uma oração tanto para o cristão como para o judaico, para o mundo judaico de hoje, nesses tempos difíceis que estamos vivendo? Aí aqui ficou o jabá deles. Matricule-se. Então, o que eu quero passar para vocês? Nós temos sinais. E essa guimátria, quando eu recebi esse e-mail, eu achei interessante, porque ele nos dá acaba nos dando uma clareza do que a gente já tem clamado. Quantas pessoas, nos nossos dias, têm feito essa oração? Jesus, vem logo, ninguém aguenta mais, né? A nossa geração já não suporta mais tanta coisa. E a gente sabe que a gente está iniciando ali, a gente fala iniciando porque dentro do estudo das 70 semanas de Daniel, a gente entende que está na 69, né? Dessas 70 semanas, na primeira metade da semana 69. Então, se falta uma outra metade para 69 semanas finalizar e nós entrarmos nas 70, a gente sabe que vai vir algo mais doído e mais pesado daí para frente para o povo de Deus. Então, essa, em tese, seria realmente a nossa oração. Messias, venha, né? Então, vamos entender um pouquinho a questão dos atos apocalípticos. Eu vou falar de todos os slides aqui e volto para a gente conversar, tá? Ato apocalíptico. A vinda de Cristo a este mundo foi uma manifestação escatológica. Isso é fato. A vinda de Cristo foi uma declaração de guerra. Maura falou com muita maestria sobre isso, né? Dessa guerra que foi iniciada com a vinda de Cristo. Então, quem não teve na aula anterior, o que a gente quer passar é que naquele momento, quando Jesus veio a essa terra, e essa terra estava dominada por demônios, o Senhor veio para estabelecer algo que sacudiu a estrutura dessa terra, né? Então, o início da guerra foi o nascimento de Cristo. E aí é onde eu quero pegar com vocês. A natureza dessa guerra é jurídica, é uma guerra por direito. Maura também pincelou sobre isso, e nós temos aqui uma advogada, que no caso é a nossa Glau, e quando fala de natureza jurídica, a gente fala de direito, eu acho que ela vai entender com propriedade sobre isso, que nós estamos dizendo que é algo que foi concedido de forma legal para alguém,
E para você adquirir aquilo que está no poder de outro, você também tem que entrar dentro de uma disputa legal para poder ter acesso àquilo que ainda está na mão do outro, né? E essa questão de disputa jurídica foi feita naquele momento onde Cristo, você vai ver isso quando ele inicia o seu ministério logo depois do batismo. Entendendo o conceito. Entender o conceito inaugural da escatologia no Novo Testamento é essencial para entender a mensagem escatológica da Bíblia como um todo. Eu não recebi ainda, não tive como ter acesso com as pessoas da nossa igreja, mas eu acredito que depois que nós iniciamos esse estudo, que o Senhor tem sido generoso em nos dar um direcionamento, as pessoas já estão vendo o Novo Testamento de uma forma diferente. Se alguém quiser até pontuar sobre isso, fica a liberdade aí. Mas depois que você entende que o Novo Testamento ele é quase que todo escatológico, você começa a ver que existe uma mensagem para ser pregada, e essa mensagem envolve um acontecimento final, né? Mas para ser culminado em algo final, esse início deu-se com esse nascimento, né? Aí fala, o primeiro grande evento da batalha escatológica, o nascimento de Cristo, reforçando aquilo que eu já disse, Deus enviou o seu Filho a um mundo perverso, dominado por demônios. Você vai ver que no Antigo Testamento, você não tem ali praticamente manifestações demoníacas, né? É como se os demônios habitassem no meio do povo e aquilo fosse algo normal. A gente vai ver isso também lá no templo, quando Jesus fez a sua primeira pregação, que entra um endemoniado, um possesso, e ninguém se assusta, porque isso era algo normal. Então, os demônios estavam a todo tempo, e com todos ali ao mesmo tempo, né, com a grande maioria, e isso não causava estranheza nas pessoas. Mas quando Jesus pisou aqui, e quando, logo depois que ele foi batizado, que inicia-se o seu ministério, os demônios começam a vir até Cristo. Nós vamos falar disso também. Vamos falar que Satanás teve as suas aparições de forma pontual, né? Teve lá em Gênesis 3, quando Deus fala com ele, né? Dá a entender também que Davi, quando foi instigado a fazer o censo, ele aparece ali, mas não aparece nenhuma fala dele. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, aparece um diálogo de Satanás. Depois, só lá, mais na frente, na traição, que ele aparece de novo. Então, até o serviço que ele presta, né? Existe data para ele fazer e a forma como ele teve que fazer, né? Então, isso aí a gente tem que entender também. O batismo de Cristo deu início ao conflito de Cristo com as forças das trevas, por isso que aconteceu, a gente vai ver em quase todos os testamentos ali, né? O Novo Testamento, aquela manifestação demoníaca que por onde Jesus passava sempre ocorria. E aqui está aqui. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder, em algumas traduções, autoridade, e a sua glória, porque a mim me foi entregue e o dou a quem eu quero. Aqui fica a pergunta, essa autoridade, esse poder que ele tem, é porque a terra era dele ou porque ele recebeu de alguém esse poder? Né? O que a gente entende é que ele recebeu de alguém esse poder. E quem é esse que tem todo o poder para dar a ele o poder de estar na terra fazendo e acontecendo? Ele adquiriu esse poder com a queda de Adão, né? Então, foi de forma legal, foi passado para ele esse poder, já que o bonito do Adão deu para cair, né? Vamos lá. Autoridade. Nós vamos falar dessa palavra para a gente começar a entender, que é um termo grego que a gente chama de exousia, né? Provém ali de uma palavra que também está em grego, que a gente chama êxtase. É permitido, o significado é permitido, é concedido. Então, essa autoridade que a gente vai ver em vários textos do Novo Testamento significa que é algo que foi permitido, que foi concedido. Então, o diabo, ele tinha essa autoridade porque foi lhe dada essa autoridade. Refere-se ao poder concedido, poder delegado, operar em uma jurisdição sob designação. Vocês lembram que o nosso pastor ele já falou para a gente algumas vezes, falou assim, que o diabo, aquilo que, eu acho que foi o Lutero que falava, não, Calvino falava que o diabo era
o diabo de Deus, que trabalhava, né, para Deus. Então, a gente entende que ele estava nessa jurisdição terrestre, sobre a designação de alguém, e tendo um poder delegado por alguém, né? Nós vamos ler os textos, nós vamos conseguir entender isso melhor. Toda a autoridade dada a Cristo após a morte. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: Foi-me dada toda a autoridade, exousia, no céu e na terra. Também esta dada pelo nosso Deus. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vós até o fim dos tempos. Então, vai ter um fim, né? Vamos lá. A autoridade agora é esta, dada aos apóstolos. Lá em Marcos 3, diz assim: Pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos os viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Aquilo que o homem não viu, os demônios tinham conhecimento com propriedade, né? Mas ele dava ordens severas para que não se dissessem quem ele era. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem exousia para expulsar demônios. O Senhor deu essa autoridade. Eu passei por uma experiência nesses últimos dias de grande valia, e aí acabou que eu tive que falar sobre isso com vocês. Então, quando Deus usou uma irmã preciosa para estar falando comigo também, né, usando ela de forma sobrenatural, e o Senhor me dizia naquela hora que estava me dando autoridade para, de forma audível, expulsar alguns demônios. E naquela hora eu usei dessa autoridade, meus irmãos. Falo isso com temor e tremor. E foi instantâneo a experiência que eu tive. Está marcada no meu coração e na minha vida. E hoje eu entendo o que foi dado a esses apóstolos, essa exousia para expulsar demônios. Então foi algo grandioso. Isso não é algo que a gente consegue comprando, jejuando. Não estou dizendo que jejum não seja bom, mas eu estou dizendo que é algo que aquele que pode te delega. Então, é algo que alguém que tem para dar, dá a quem ele quer, né? Então, muito tremendo isso. Então, fica aqui esses slides, agora a gente parte para a nossa aula mesmo. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Parou aí, gente? Vai me direcionando aqui. Vamos lá, então. O reino de Deus está sendo estabelecido, né? Nós temos aqui Marcos 3, 2, onde eu creio que a Maura deu até essa lidinha, mas vamos ler de novo lá. Nós temos Mateus, 3, 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Isso aqui foi dito por João antes de Jesus começar seu ministério. Isso aqui foi dito há aproximadamente 2000 anos atrás. Então, se lá estava próximo, e nesse entre dizer essas coisas, e hoje Jesus já veio, já cumpriu o seu papel aqui na Terra, e nós estamos aguardando essa volta. Então, eu creio que esse reino e esse tempo está mais próximo do que estava 2000 anos atrás, né? Então, como eu falei do conceito, falei da guerra, da legitimidade dessa guerra, e do primeiro evento escatológico. Falamos também agora, só para a gente ir recordando, da importância de nós entendermos o ensino do Novo Testamento em se tratando dessa visão escatológica do fim, né? Dizendo da maior profecia que se cumpriu, que foi o nascimento de Cristo. Mas nós temos que fazer agora uma observação, a partir de então, com mais critério de Lucas 4. Gostaria que os irmãos abrissem aí, Lucas 4.
a partir do verso 6. Vamos ler novamente para a gente entender. Aqui inicia-se a tentação de Jesus. Vamos lá. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória dos reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Irmãos, ficou bem claro para nós que essa autoridade de Satanás era algo permitido por Deus, né? Deus deu a Satanás essa autoridade com aquela queda de Adão. Então, Jesus, ele veio conquistar essa autoridade. Como que Jesus conquista essa autoridade? Se ele tivesse caído nas garras do diabo, como era o que o próprio Satanás deu a ele como opção, a oferta de Satanás era: eu te dou essa autoridade aqui na terra. Mas o que o nosso Cristo fez? Através da palavra do Senhor, ele explicou que existia um cronograma e um ritmo da parte de Deus para que ele conseguisse, de forma legal, essa autoridade de volta. Então, qual que era o ritmo que Deus estabeleceu? O ritmo foi aquele dito lá em Gênesis 3. Vamos lá. Gênesis 3 tem que ser algo que a gente tem que decorar, né? Para a gente entender os tempos e o significado de nós estarmos aqui. Lá diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ali, o Senhor estava falando, ele já tinha falado com Adão e já tinha falado com a mulher. Então, naquela hora, ele estava tendo um diálogo com o próprio Satanás. E naquela hora, ele já estava sentenciando Satanás, né? Que, olha, através do nascimento do filho da mulher, você será derrotado, né? E eu imagino que quantos anos se passaram e o diabo, como a palavra fala que ele está aqui na terra, né? Estava à procura desse que iria pisar na sua cabeça. Ele já sabia que ia ter um fim, né? E esse fim bom não seria. Mas enquanto isso, enquanto o dono da casa não chega, a festa estava sendo feita, né? Aqui nessa terra. Então ele tinha aquela autoridade de acusar, de julgar a gente, vamos falar assim, né? Então, esse julgamento, de chegar diante de Deus e apresentar a gente com as nossas falhas, isso era algo que Satanás tinha autoridade para fazer. Mas, hoje, ele já não tem mais essa autoridade, né? Vamos lembrar de um texto que também Maura leu, Apocalipse 12, quando ele fala dessa, que quem quiser pode até escrever na sua Bíblia aí, ali em Apocalipse 12 está estabelecido a batalha jurídica para a conquista dessa autoridade que Cristo fez de volta. Então, falando sobre o ritmo que Deus estabeleceu para Jesus, ele estabeleceu um ritmo de conquista dessa autoridade. O Senhor Jesus, ele não precisaria entrar em outras áreas para tentar resgatar essa autoridade. Ele não precisaria cair nas mãos do diabo para poder conquistar essa autoridade. Ele tinha já um cronograma da parte de Deus, estabelecendo tempos, modos, do qual ele iria conseguir de volta essa autoridade. Só que esse cronograma constava ali sofrimento, cruz, um padecimento, né, para conseguir essa autoridade de volta. Então, Apocalipse 12, esse texto que a Maura leu, fala assim, a partir do verso 7. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou lugar no céu, o lugar no céu deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo, assim foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder,
o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Então, o diabo ele não tem poder mais para nos acusar diante do Senhor. Estou falando dos remidos, estou falando daqueles que foram resgatados por Cristo Jesus. Aí fala aqui, o mesmo que acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa das palavras dos testemunhos que deram. Então, o que foi esse testemunho? A morte. Não negaram a fé. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isto, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Sempre quando falar em mar, assim, no Novo Testamento, a gente está falando de multidões, né? Essa é uma das ideias que se dá para entender. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso também nos dá uma afirmativa, quando você vai lá para Jó, no princípio, quando fala assim, olha, que Satanás estava vendo um evento celestial e Satanás chega até lá e o próprio Senhor pergunta onde você estava, né? E ele fala, estava de rodear a terra, como se estivesse indo lá prestar algum relatório, né, do que estava acontecendo aqui na terra. Então, o diabo ele tinha acesso ainda àquela ida ao céu. É isso que a palavra também nos direciona a entender, que até aquele tempo de Jó ali, o diabo conseguia ter esse acesso ao céu. Mas quando você lê Apocalipse 12, você sabe que ele perdeu esse direito de estar nas regiões, naquelas regiões celestiais ali, né? E a Bíblia fala que ele está na terra. Então, onde eu quero chegar com isso? Nós estamos falando de exousia, estamos falando de autoridade, estamos falando dessa conquista de Cristo. Cristo não caiu nessa conversa de Satanás e conseguiu essa autoridade de forma legal. Então, a gente sabe que essa vinda de Cristo, essa disputa que houve de reconquista de autoridade, foi algo feito dentro de um padrão legal, né? É como se, já vamos tentar contextualizar, é como se ele tivesse ido na frente de um juiz, né, para ter a disputa de uma terra novamente. Então, ele não precisou subornar o juiz, ele não precisou subornar o promotor, ele não precisou fazer nada que não fosse legal para reconquistar essa autoridade. Ele seguiu todos os trâmites de uma questão legal, né? Passou pela audiência, a primeira, a segunda, a terceira, né? Nosso Jesus teve várias, né? Quando você vai ler sobre a tentação de Jesus, você sabe que ele teve ali alguns embates com Satanás. Então, ele teve uma audiência, teve duas, até por fim, quando você vai ler Lucas 4,13, fala aqui, passadas que foram as tentações de toda sorte, então, de todas as audiências, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Você vai ver em Lucas que ele só vai aparecer de novo lá no capítulo 22. Então, o que é o capítulo 22? Vamos abrir lá. Aqui fala do plano de tirar a vida de Jesus, quando aquele pacto é feito da traição, né? Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Então, aqui já começa a volta de Jesus. Mas essa volta foi algo que, entre a tentação de Jesus e essa volta para estar dentro de Judas, como está escrito aqui, houve-se um tempo. Então, o próprio Satanás, ele só voltou a atuar quando lhe foi permitido cumprir uma agenda estabelecida pelo próprio Deus. Então, o diabo, ele tem os limites que Deus determina, né? Então, ele agiu ali na tentação e depois só voltou a agir com a permissão para se cumprir uma agenda estabelecida por Deus, né? Isso aí a gente já vê as limitações desse diabo em se tratando de Deus. Então, essa dualidade que muita gente fala de uma disputa entre o bem e o mal, o bem já venceu, meu irmão. O bem já venceu e já venceu com glória. Não há essa dualidade de poderes, porque ninguém chega no patamar do nosso Deus. Nosso Deus é inatingível.
né? É um Deus supremo, o Deus todo-poderoso, o dono de toda a terra e daqueles que habitam nela. Então, tudo que acontece conosco aqui é com a permissão e o propósito do nosso Deus, né? Eu fiquei me questionando esses dias para trás, quando aquele menininho caiu daquele prédio lá, que aquela moça foi fazer a unha e esqueceu do menino. E aí, a soberania de Deus gritou dentro de mim. E é porque alguém ali era mau que aquele menino caiu? É porque a mãe é boa e a mulher é má? Ou porque uma é má e outra é boa? Isso não cabe a nós. Mas eu sei que o nosso Deus é soberano e há sobre nós uma responsabilidade sobre as nossas ações, do qual a pessoa que foi responsável por não ter olhado o menino vai cumprir. Estou fazendo aqui um exemplo, porque na hora a gente questiona. Assim, meu Deus, uma criança tão inocente cair, e aí? Então, a gente fica naquela briga de... Eu, como ser humano, penso assim, mas Deus é Deus de soberania, mas a gente é gente de responsabilidade, né? A gente tem que entender que sobre nós há responsabilidades, né? E essas responsabilidades exigem de nós dedicação, empenho, e se você é cidadão do céu, é pior ainda, entre aspas, porque você carrega uma identidade, você carrega um perfil celestial. Pode ser qualquer coisa? Para você, não pode, entendeu? De jeito nenhum, entendeu? Para você, só serve padrão de céu, que é o ISO céu, né? Não tem aquele ISO que é o negócio de qualidade? Então, o nosso ISO tem que ser ISO céu, ISO celestial. Não pode ser qualquer coisa. Tudo que nós viermos a fazer tem que ser feito com excelência. Vai olhar um menino, olha com excelência, entendeu? Vai fazer um arroz, faz com excelência, entendeu? Vai cuidar de qualquer coisa, faz com excelência. A mesma mão que faz o errado é a mão que faz o certo, né? Então, essa responsabilidade também vem sobre nós. E aí, é um caminho muito grande se a gente for entrar por esse lado. Então, voltando à questão do ceder de Deus, o nosso Deus não cedeu às investidas do diabo e seguiu a agenda estabelecida pelo nosso Deus. Então, vamos entender lá em Mateus 28, para a gente já caminhar para o fim, essa exousia que Deus deu a Jesus com a sua morte. Isso aqui, entre o que eu estou falando, entre essa cruz, entre essa aceitação e essa cruz, nós teríamos estudo para lá, para fazer. Mas nós não temos esse tempo, porque a nossa aula é muito curta. Então, eu já estou pulando da tentação para a morte de Cristo e a sua ressurreição, né? A sua volta. O que aconteceu com essa volta? O que ele adquiriu com essa volta? O que a gente tem que ter como discernimento das conquistas da morte de Cristo? Agora a gente já sabe que esta autoridade que a palavra vai nos falando é uma autoridade delegada, concedida sobre uma jurisdição, sobre a designação de alguém, que era a autoridade que Satanás tinha e estava gritando ali para Satanás, né? Falando alto, olha, se você fizer isso e aquilo, eu é quem te dou, né? Mas ele fala lá que não é através dessa oferta diabólica que ele iria conquistar essa autoridade. Ele ia passar pelos trâmites, né? E ao passar por esses trâmites, ele morre. Há uma cruz para o cumprimento dessa palavra. E nessa cruz, o que acontece? Ele vem, ele ressurge, e ressurge com uma autoridade dada por Deus. E está lá em Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda exousia me foi dada no céu e na terra. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida de que ele recebeu do Pai? Quando a gente usa esse termo grego, é porque eu estou falando, a autoridade é o mesmo que exousia, é para a gente entender na linguagem original o que essa autoridade significa. Significa poder total, dado por aquele que tem poder para dar. É como se fosse, eu preciso de algo, e alguém tem esse algo, e eu conquisto esse algo. Agora, o que é isso? Quem me deu é aquele que tem toda a autoridade e me passou essa autoridade. Então, ele foi passado para Cristo esta autoridade total sobre todas as coisas, sem precisar ceder a Satanás. Então, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Aí a gente caminha. Ide, portanto, fazer discípulos de Cristo, né? Não é discípulo da gente. Esse também é um erro aí que as pessoas hoje em dia cometem de tentar criar alguém como referência, e dessa referência você vai ser discípulo dessa pessoa. A gente é discípulo de Cristo, a gente não é discípulo de comedor de farinha como a gente, né? Então fala, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então você batiza e ensina as coisas que Jesus passou, que a gente tem que guardar. E esse guardar aqui não é guardar para ficar guardado escondido. Quando fala guardar, no grego, está dizendo para você ter aquilo no seu coração e trazendo na sua memória e colocando para fora, vivendo aquilo. Né? Então, é um guardar dentro do coração, da nossa mente, de forma preciosa, mas é para eu viver em cima disso que eu tenho guardado como ensinamento profundo, como algo valioso, né? Quem tem habilidade, por exemplo, a Glau está aqui, vou falar dela, faz um bolo, igual ela faz, eu não conheço nem Dona Maria Prado. Então, o que acontece? Ela tem ali guardado dentro dela a essência para mexer aquelas coisas que ela coloca lá para fazer o bolo e vira aquele boom de coisa boa, né? Então ela tem aquela maestria, tem aquele ensinamento guardado para colocar para fora e agradar qualquer ser humano que come um pedaço daquele bolo. Então, é esse que é o sentido do guardar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vai estar com a gente até o fim. Vai haver uma consumação do século, gente. Que coisa linda. Então, vamos caminhar. Agora, para finalizar, nós vamos começar a entender que por onde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Tem até um hino velho que fala isso. Então, o que começa a surgir? A gente começa a ver que os demônios começam a brotar de todos os lugares por onde Jesus passa. Eu até gravei aqui Deixa eu tentar achar aqui para a gente poder falar. Deixa eu abrir aqui Lucas 22 para a gente ir caminhando. A gente sabe que quando Jesus pregou a primeira vez, a primeira pregação dele em público, que quando aparece, que eu falei lá no começo, que aparece o endemoniado, lá em Marcos 1. Deixa eu abrir lá e abrir cá. Vou ler aqui para você. Marcos é o relato mais sintetizado da Bíblia dos testamentos, né, dos evangelhos. Então, quem quiser ter uma ideia mais clara de forma mais rápida, lê Marcos, que vai conseguir começar a entender. Né? Então, ele é o livro mais sintetizado. Vamos lá em Marcos 1, 21, que diz assim. Depois, entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Está falando que Jesus foi ensinar. Maravilhavam-se de toda a sua doutrina, porque os ensinava como quem tem exousia. Essa é a palavra usada aqui. Como quem tem autoridade. E, na verdade, ele tinha, né? E não como os escribas, que eram aqueles que escreviam, liam ali de trás para frente a palavra, conseguiam saber o que estava escrito ali, né? Mas não tinha dentro do peito. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, do qual bradou, do qual gritou. Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Jesus Nazareno. Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Então, o que a gente começa a perceber aqui? Aqueles que estavam do lado de fora já começavam a entender que o nosso Jesus falava com autoridade, falava com algo que Deus já estava manifestando para as pessoas verem através daquilo que Deus deu a ele. Né? Então, ele já começava ali, depois dessa tentação do deserto, ele já estava ali preparado para falar com a autoridade dada por Deus. E as pessoas se maravilhavam de ver isso.
E aí fala aqui que esse endemoniado, Jesus não precisou ir atrás de nenhum. Ele foi até Jesus. E o que é mais interessante é que as pessoas em volta não achavam aquilo de forma estranha. Olha, tem um endemoniado aqui. Não. O cara apareceu possesso, ali se manifestou o diabo falou na boca desse homem, ninguém falou nada. Mas o nosso Jesus diz, e olha que esse demônio fez o que muita gente tinha que ter feito e não fez, né? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, o próprio demônio estava ali prostrado, dizendo que ele era o Santo de Deus. E no verso 26 diz assim, então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, quem vem a ser isto? Quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu cólera e correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunviança da Galileia. Então aqui começa a mostrar o que acontece quando Jesus passa pelaquela tentação e não cede a Satanás, que a autoridade já lhe foi dada e ele começa a manifestar essa maravilha da autoridade dada por Deus. Só que no decorrer da história de Jesus, até Lucas 22, como eu disse, até a traição, até quando o diabo entra ali em Judas, o próprio Satanás não aparece, mas ele manda os seus subalternos, né? Tem um ditado que a gente fala, quando o cão não vem, ele manda o secretário, né? Então, ele começa a receber ali de forma constante as investidas dos demônios, dos subalternos de Satanás. E aí a gente agora caminha para o fim falando sobre essa autoridade dada aos apóstolos, que está lá em Marcos 3. Vamos lá, Marcos 3, 10. Vamos ler, quem puder abrir aí para acompanhar, para a gente terminar. Fala assim, Marcos 3, 10. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para tocar. Também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Aí a gente caminha aqui. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expressasse a publicidade. No verso 13 vai dizendo, depois subiu ao monte e chamou os que com ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer exousia de expelir demônios. Então, meus irmãos, eu vou parar aqui porque senão a aula fica muito grande. Nós temos que conseguir entender até aqui que essa batalha jurídica ocorreu, o nosso Jesus venceu dentro dos meios legais, não precisou fazer nada de ilegal ou ceder as investidas de Satanás para disputar ali essa disputa de direito, né? E conseguiu, através do cumprimento da agenda estabelecida por Cristo, desde Gênesis 3,15 até aquela cruz, né? Para hoje nós termos esta autoridade também. Então, começa esse abrir de informação começa a nos dar a oportunidade de estarmos vivenciando aquilo que nós precisamos vivenciar, sabendo que Satanás já é vencido, mas ainda está na terra, né? Mas nós temos a autoridade dada por Deus para podermos conseguir traçar a nossa vida aqui nessa terra, levando sempre o ID de Deus, a um conosco, até a consumação dos séculos. Então, que a gente consiga vivenciar a nossa vida cristã aqui, sabendo que aquele que tem toda a autoridade também nos concedeu esta autoridade. Peço para que os irmãos em casa voltem a ler Apocalipse 12, né, principalmente do verso 7 ali, e consigam mastigar, digerir e
colocar para dentro e guardar e colocar para fora no tempo oportuno todas essas maravilhas que a cruz nos concedeu, né? Desse sacrifício de Cristo. E eu vou fechar lendo o verso 10 de Apocalipse 12. Então veio uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e toda a autoridade do seu Cristo, toda a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Agradeço de coração quem esteve conosco, né? Todos vocês. E se Jesus não voltar até então, semana que vem nós estaremos aqui. Quem vai estar conosco é o Franco na semana que vem. Ele vai estar falando de um tema também muito importante. E eu queria até perguntar para ele se ele tem condição de fazer essa oração final, né? E estou vendo aqui que muita gente está falando no chat ali, amém. Então, esse amém, esse aleluia, é todo dado ao nosso Deus, né? Esse agradecimento também direcionado ao nosso Deus que tem nos dado discernimento. Franquito, você consegue cantar um louvor, fazer uma oração de encerramento e dar uma pincelada aí no que você vai tratar na semana que vem? Consigo cantar aqui, a gente canta. Amém. Então vamos lá, então. Agora com você. Pai, eu preciso de ti. Pai, eu preciso tanto de ti. Meu coração em tuas mãos deixarei, frágil como um vaso. Pai, eu preciso de ti. Pai, eu preciso tanto de ti. Meu coração em tuas mãos deixarei, frágil como um vaso, que precisa ser aquecido com o fogo do teu Espírito. Necessita ser renovado, cada dia um novo chamado, que precisa ser aquecido com fogo do teu Espírito. Necessita ser renovado, cada dia um novo chamado. Eu irei seguir teus passos, caminhar à luz dos pensamentos teus e sentir tua mão me sustentar. Segurança estar contigo onde quer que eu vá. Teu olhar sobre mim faz minha alma descansar. Sei que em ti eu posso confiar. Eu irei seguir teus passos, caminhar à luz dos pensamentos teus e sentir tua mão me sustentar. Segurança estar contigo onde quer que eu vá. Teu olhar sobre mim faz minha alma descansar. Sei que em ti eu posso confiar.
sei que em ti eu posso confiar. Oh, 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 oh. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque, Senhor, a tua misericórdia alcança todos nós. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos cobre com uma graça que nos basta. Tantas pessoas correndo atrás da satisfação material, da realização material, quando aquilo que nos satisfaz é a tua graça. Senhor, temos mudado o foco nesses dias, temos perdido o foco que é o Senhor, que é buscar o Senhor. Queremos andar contigo, queremos caminhar com o Senhor. Não nos deixe perder, Senhor, o alvo que foi proposto para nós. Não deixe as coisas deste mundo desviar a nossa atenção daquilo que é mais importante. Que o Senhor possa nos acalentar nesses dias tão difíceis. Trazer paz ao nosso coração. Que o Senhor possa, Senhor, visitar os lares, visitar os hospitais. Tantas pessoas, Senhor, acamadas nesse momento. Tantas famílias sofrendo e chorando, porque não podem estar perto dos seus entes. Que o Senhor possa levar o consolo também a essas famílias. E que o Senhor possa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, porque esse é um dia que o Senhor fez para nós. Queremos seguir os teus passos, caminhar junto com o Senhor. Queremos abandonar os nossos próprios caminhos, porque a Bíblia nos diz que muitos caminhos que para nós parecem ser bom, mas o fim dele é de morte. Por isso queremos caminhar contigo, ouvir a tua voz, fazer a tua vontade. Muito obrigado por essa palavra. Obrigado pelos irmãos. Obrigado pela nossa igreja. Colocamos diante do Senhor as vidas de cada família da nossa igreja, de cada família dessa cidade. Colocamos essa nação, Senhor, nas tuas mãos. Fortaleça, Senhor, aqueles que estão no campo, levando a tua palavra. Fortaleça, Senhor, as nossas vidas para que também possamos ter a coragem e a intrepidez de falarmos do Senhor para quem precisa. Porque os dias estão se findando, Senhor. Nossos dias nessa terra estão se findando. E que o Senhor possa nos levar, mesmo que seja para falar para as pessoas do nosso lado, nosso vizinho, as pessoas mais próximas de nós. Não nos deixe perder a oportunidade de falar do amor desse Deus, do qual nós também podemos desfrutar. Muito obrigado, Senhor.
Nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. E domingo que vem nós estaremos aqui, se o Senhor assim permitir. Falaremos sobre a grande batalha escatológica. Essa também é uma aula grande. O Franco vai iniciar, vai dar ali a abertura do tema. Posteriormente eu vou estar tentando finalizar, né? Se a gente não conseguir, a gente vai estendendo mais um pouquinho. Mas é isso aí. E eu fico muito feliz porque o Senhor tem cuidado de nós, né? Tem possibilitado a gente se reunir através dessa ferramenta e dividir a palavra do Senhor, né, com todos os irmãos. E eu falei numa aula dessas que eu dei para trás, da importância de nós dividirmos, né, essa palavra que nos resgatou para as outras pessoas. Então, esse é o ponto-chave, né, da pregação do Evangelho, é dividir a palavra de salvação que um dia me alcançou. Então, eu glorifico a Deus pela vida de cada um, né? Franco, você, nosso irmão querido, precioso para nós, todos vocês são. E eu peço que, em nome de Jesus, o Franco possa ser usado com poder e graça, como sempre tem sido, para trazer início a essa disciplina tão difícil que é a escatologia, né? E principalmente falando dessa batalha. Peço para que os irmãos venham dispensar ali um pouquinho de tempo para estar orando pelos professores. Maura foi tão atingida quando foi dar essa última aula que ela deu, ela me relatou dos embates que ela teve, né, porque são temas complicados mesmo. Então, eu peço que os irmãos orem pelos professores, né, principalmente essa semana pelo Franco, que vai tratar de um assunto tão difícil, e um assunto muito esclarecedor para nós, e que certamente o nosso inimigo não vai querer saber, da gente ficar sabendo a respeito desse tema, né? Então, vamos orar por ele também, tá? Desejo a todos um domingo abençoado, e que, se Jesus não voltar, domingo que vem a gente está aqui, tá? Um beijão, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.